Fala pessoal, tudo bom com vocês? Felipe Valente aqui e hoje o vídeo vai ser sensacional. Como vocês já sabem, já falei em alguns vídeos, quem já me conhece do Instagram sabe que eu sou luthier, né? Então eu restauro instrumentos, né? Dou manutenção e hoje vocês vão poder acompanhar comigo o processo de um restauro do zero. Eu tô falando desse cara aqui, ó. Esse aqui é um Giannini tranquilo e eu vou fazer o processo de restauro dele inteiro. Vou tirar verniz, vou lixar o tampo, vou tirar cavalete, vou fazer retífica dos trastes. Você vai ver, tá sensacional. Então acompanha comigo aí esse processo que tá bem legal, beleza? Let's ride! Fala pessoal, tudo bom com vocês? Felipe Valente aqui e vamos começar agora no processo de restauro desse violão aqui. Esse violão é um tranquilo Giannini, né? E segundo o cliente, esse violão já foi restaurado já com outra pessoa, mas ele não gostou muito do resultado final dele. Então ele trouxe aqui para mim para a gente poder fazer esse serviço, né? Bom, para começo a gente vai tirar esse cavalete, né? A gente vai retirar todas as peças assim que podem atrapalhar a gente. Então a gente vai tirar esse cavalete, vamos tirar essa roseta, né? E esse pick guard. Essa roseta, inclusive, o cliente pediu para até jogar fora, porque ele acha muito feio. Esse pick guard, ele não é original do instrumento, mas eu vou tentar tirar ele sem danificar. Se ficar bom, eu vou voltar com ele para o instrumento. Se não, eu vou colocar um novo, que já foi autorizado pelo cliente também, né? Os trastes dele ainda estão em uma situação boa, então não tem a necessidade de trocar, né? Ele foi... Provavelmente eu acho que ele nem deve ter sido retificado, porque ele não está com sinais, né? Ele ainda tá com bastante massa ali. Então dá para aproveitar ele. Essas tarraxas foram trocadas, né, como dá para perceber bem, mas a gente vai acabar mantendo elas, né, pelo pedido do cliente. Essa tampinha aqui, provavelmente eu devo fazer uma tampinha nova, mais bonita, mais bem acabada. Vamos trocar a pestana, vou fazer uma pestana de osso e vou fazer um rastilho também de osso para ele, né? Vou dar uma melhorada nesse cavalete dele aqui também, tentar deixar um acabamento melhor, mais bonito, né? Vou aplicar um verniz fosco no final, que eu acho que esse violão vai ficar muito bonito com verniz fosco. Eu pensei em aplicar até goma laca, mas eu acho que o verniz fosco vai deixar esse violão mais bonito, né? E o cliente também gostou muito da ideia. Então a gente vai aplicar ele. Beleza? Agora eu vou virar o violão aqui para vocês verem a parte de trás dele. Bom, essa é a parte de trás do violão. Dá para perceber uma coisa, que o violão está bem íntegro, né? A estrutura dele. E isso é muito bom. Porque quando a estrutura está boa, a gente só dá uma analisada para ver como está a situação geral e já começa a fazer o restauro. Então a gente não precisa reconstruir, né, a estrutura dele para trabalhar nele. A gente já pega e já está pronto. Porque tem muito instrumento que chega para mim. No meu Instagram vocês veem bastante disso. O instrumento está todo destruído, então a gente tem que refazer o instrumento para depois começar a fazer o restauro dele, né? Então esse aqui é a única coisa que ele está um pouco comprometido, mas isso é até o normal de instrumento mais antigo. São as barras, né, internas dele que está descolada, mas aí é fácil de colar e a gente dá o procedimento normal. Bom, vamos lá. Esse violão aqui eu vou fazer algumas coisas nele que é mais acabamento. Por exemplo, o tróculo aqui eu vejo que tem algumas coisas meio grosseiras, então eu vou reduzir isso na lixa, né? Essa junção aqui do headstock com o braço, vocês podem ver aqui que tá
Tá bem grosseiro também, né? Parece que não que fez de qualquer jeito, né? Mas poderia ter feito melhor. Então eu vou suavizar essas colunas aqui, nessa volta aqui. Essa parte do meio eu vou deixar aqui bem aparente mesmo, porque é bem bonito. As tarraxas, aí vocês podem perceber que quem instalou elas, instalou ela ao contrário, né? De cabeça para baixo. Então eu vou voltar com elas para o lugar certo delas. E tá vendo que dá para ver uns furinhos das tarraxas antigas, né? Vou tampar esses furinhos também, deixar todo nivelado para poder ficar mais bonito. E a parte de trás dele também vai ficar toda fosca, tá? Porque o fundo dele também vai ficar todo fosco. Eu gosto disso porque o desenho da madeira, os veios desses instrumentos mais antigos são muito bonitos. E é até uma pena quando você pega um instrumento com os veios bonitos assim e a pessoa tá com uma tinta, sabe? Na minha opinião, meio que mata a beleza do instrumento, né? Que é esse desenho aí, ó. Então a gente vai manter ele bem, vai ficar bem bonito, beleza? Então é isso aí. Agora eu vou começar com o processo de lixagem dele, né? Vou começar com uma lixa 120, que é para poder arrancar bem esse verniz antigo aqui, né? Quando começar a ver que já arrancou bastante já, aí eu já começo com uma 220 e por aí eu vou subindo as lixas, né, para ir tirando as marcas das anteriores, né? E eu vou chegar até a 400 para poder fazer a aplicação de fundo, né, e verniz, beleza? Então acompanhe aí que enquanto eu faço o serviço, vocês assistem, eu vou contar um pouco mais sobre esse modelo aqui que é bem legal e bem interessante. Tranquilo? Então acompanhe aí. Então, pessoal, enquanto vocês assistem aí esse processo de restauro, eu vou contar para vocês um pouco sobre a história da Janine. Muita gente não sabe de alguns detalhes e seria legal poder passar isso para vocês enquanto vocês assistem esse processo aí, não é? E até é bom também que eu coloque em prática um pouco a minha formação de locutor, que já tem aproximadamente uns 7 anos que eu não exerço. Mas vamos lá, estou um pouco enferrujado, gravando do celular mesmo, mas vamos tentar fazer uma coisa legal, né? A Janine é uma empresa brasileira fundada em 1900 pelo luthier italiano Tranquillo Giannini. Tranquillo Giannini desembarcou no Brasil aos 20 anos, entre 1850 e 1913, onde diversos imigrantes europeus chegaram ao Brasil em busca de oportunidades e que trouxeram em suas bagagens conhecimento prévio do comércio e de processos industriais, além de contar com expertise de negócios que já eram desenvolvidos em seus países de origem. Desta forma, enxergando no Brasil uma terra promissora para o desenvolvimento de novos mercados, uma série de empresas surgiram, dentre elas a grande fábrica de instrumentos de corda de Tranquillo Giannini, ao violão moderno. Em 1900, é iniciada a construção da primeira fábrica de instrumentos musicais acústicos da empresa, um sonho antigo de seu fundador que à época era um renomado luthier. Até então, os violões eram fabricados na própria residência de Tranquillo, localizada na rua São João, região central da cidade de São Paulo. O local contava com 150 metros quadrados e os primeiros violões ali produzidos eram feitos totalmente à mão. Com o investimento inicial, Tranquillo Giannini fez a aquisição de alguns equipamentos essenciais para a fabricação dos instrumentos, bem como contratou os primeiros colaboradores da empresa. A produção deste início de trabalho resultou na fabricação de 2.500 violões por ano. Um dos principais desafios da época era a introdução do violão na sociedade paulistana, que identificava as pessoas que tocavam o instrumento como boêmios marginalizados. Os violões, porém, foram bem aceitos, e o mercado, em princípio focado em atender apenas São Paulo, experimentou sua primeira expansão, chegando ao Rio de Janeiro. A qualidade dos instrumentos produzidos era muito boa, e o próprio Tranquillo Giannini se encarregava de fazer a propaganda no meio artístico e boêmio. Mesmo que o violão naquela época ainda fosse visto como algo marginalizado,
a pequena fábrica da Rua São João ficou pequena, o que gerou a mudança para o novo local, que contava com 20 colaboradores e algumas máquinas novas. A empresa passou a produzir 6.500 instrumentos anuais e as entregas muitas vezes eram realizadas na base da caminhada, onde as pessoas carregavam de 3 a 4 violões nas costas e os outros 2 nas mãos. A fábrica que deu início à trajetória do Tranquillo Giannini transformou-se em depósito. Nos idos de 1920, operando apenas com recursos próprios e reinvestindo os lucros, em pouco tempo a empresa triplica a produção de instrumentos e surge uma nova demanda: escolas voltadas para o aprendizado de violão, uma vez que concertos eram realizados em casas de família e os mesmos passaram a atrair virtuosos do violão, como Américo Giacomino. Com a crescente aceitação por parte das famílias pelo instrumento, um novo prédio é construído para abrigar as instalações de Tranquillo Giannini, na Rua dos Gusmões, região central da cidade, em que a previsão era produzir 2.000 violões mensais e que mantinha aproximadamente com a antiga fábrica. Em 1924, um acontecimento acaba por abalar as previsões de produção que a empresa havia traçado para o período: a eclosão de uma revolução, que acabou por paralisar quase que totalmente o comércio em São Paulo. A situação durante esse período beirou ao caos, pois não entrava e saía matéria-prima e nem produção. Em decorrência dessa paralisação, houve um corte de colaboradores, estocagem de violões e quedas nas vendas, em um quadro que se juntava com a recente mudança para a nova fábrica. Ao final da Revolução, a empresa concentrou esforços na abertura de mercados, ou seja, passou a distribuir nas cidades de Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo e Recife, e no aumento da previsão para que os prejuízos pudessem ser recuperados. Com a entrada nestes estados, a empresa passou a ser mais conhecida e a demanda por instrumentos tornou a crescer, o que em 1930 levou a Tranquillo Giannini a mudar de endereço novamente. Desta vez, seguia para o bairro de Perdizes, na região oeste de São Paulo. Uma nova revolução assola o país e a Giannini teve drasticamente a produção, o que obrigou a companhia a tomar medidas drásticas para retomar o rumo de crescimento. O mercado do interior do estado de São Paulo passou a ser visto como prioritário para a recuperação, o que levou a Giannini para Jundiaí, Campinas, Ribeirão Preto, Santos e Sorocaba. O enfrentamento de crises trouxe à empresa e ao seu fundador uma expertise que poucos tinham naquele período. Em menos de 10 anos, a empresa enfrentou 2 revoluções e soube como se recuperar das consequências que os movimentos traziam consigo. Desta forma, durante o período em que ocorreu a Segunda Guerra Mundial, a Tranquillo Giannini contava com estoque de matérias-primas importadas, como aço e pino sueco para o tampo de violões, o que permitiu à empresa atravessar o período com tranquilidade e sem problemas, quando em 1945 as importações voltaram a ocorrer normalmente. Em 1938, antes do período em que se deu a Segunda Guerra Mundial, Tranquillo montou uma pequena metalúrgica, visando diminuir a dependência das importações dos encordoamentos e tarraxas, que eram a princípio utilizados para consumo próprio. Tal percepção auxiliou no processo para que as cordas passassem a ser vendidas no mercado. Tanto que em 1940, a primeira fábrica de encordoamentos nasce. No ano de 1952, o fundador da grande fábrica de instrumentos de corda Tranquillo Giannini, ao violão moderno, vem a óbito, e sua esposa Stella Cohen Giannini assume a presidência da empresa, e a administração das áreas é distribuída para diversos diretores. Em 1954, George Cohen Giannini, sobrinho do fundador, ingressa no negócio familiar e, após passar 2 anos trabalhando em todas as áreas da empresa, para conhecer de forma plena o funcionamento da companhia e em todas as suas divisões, assume a diretoria comercial em 1956. Os anos 60 trouxeram a Giannini um de seus melhores momentos, muito em conta pela contribuição que os movimentos musicais da Bossa Nova e Jovem Guarda trouxeram à sociedade. A Bossa Nova passa a ser gravada por músicos de jazz e até por nomes como Frank Sinatra, após o estrondoso sucesso do Festival de Bossa Nova ocorrido no Carnegie Hall, em Nova York. À mesma época, Tom Jobim e Vinícius de Moraes compõem Garota de Ipanema,
Pouco tempo depois, o rei Roberto Carlos, o Tremendão, Erasmo Carlos e a ternorinha Wanderleia passaram a formar a Santíssima Trindade do movimento que passou a ser chamado de Jovem Guarda e que celebrou 50 anos de sua criação em 2015. Ainda em 1960, a Tranquilo Giannini inicia a fabricação de violões elétricos e é registrada a primeira exportação de instrumentos para a Argentina. Foram enviados 25 mil violões em 2 anos. Durante a segunda metade da década de 60, os músicos brasileiros não dispunham de acesso aos amplificadores de qualidade profissional e havia certa dificuldade em importar tal equipamento. Enxergando uma grande oportunidade, a Giannini começa a desenvolver os equipamentos equivalentes aos melhores importados daquele período, trazendo para seu time mão de obra especializada e dando vida a uma fábrica voltada somente à construção de eletrônicos. O primeiro modelo a ser lançado foi o Tremendão, que marcou época e é saudado até os dias de hoje por muitos músicos por sua sonoridade. Neste período, outros grandes ícones foram lançados, como as guitarras Gemini, Supersonic e Apollo, que inclusive ganharam reedições com o passar dos anos. Era difícil encontrar um músico que não tinha história com algum instrumento fabricado pela Giannini e que não tenha iniciado seus estudos utilizando um violão tranquilo Giannini. Muitos instrumentos eram passados de pai para filho e muitos músicos de renome, a exemplo de Frejá, se inspiraram em artistas como Pepeu Gomes, que durante o período dos Novos Baianos utilizava uma guitarra Giannini. Outra iniciativa inovadora lançada no decorrer dos anos 60, mais precisamente em 1967, foi a Magazine Violão e Mestres, que era distribuída de forma gratuita às pessoas interessadas, como forma de homenagear violonistas e como contribuição à divulgação do violão e sua música. No ano de 1969, um dos instrumentos mais adorados por músicos ao redor do mundo, a craviola, é concebida, uma ideia conjunta de Giorgio Giannini e do violonista Paulinho Nogueira, que enquanto faziam lanche e conversavam sobre modelos de violões disponíveis naquele período, começaram a desenhar em guardanapos algumas possibilidades de shapes diferenciados, até chegarem ao desenho que a tantos admiradores e músicos causa encantamento. A craviola é um produto exclusivo da Giannini, patenteado internacionalmente. O nome do instrumento só nasceu após a construção do primeiro protótipo, que era um modelo de 12 cordas, e como os encordoamentos utilizados para o teste eram, em sua maioria, de viola, obteve-se esse resultado sonoro, que acabou por contribuir com o nome do instrumento. Como não tinha ideia do que tipo de alteração sonora a forma inusitada proporcionaria, Paulinho só notou que o som era único após tocar o primeiro modelo. Desde seu lançamento, diversos músicos notáveis usaram a craviola ao redor do mundo, entre eles Jimmy Page, Bill Withers, Robert Plant, Linda Perry e Andy Summers. Chegada a década de 70, a empresa muda-se da Alameda Olga, onde permaneceu por 40 anos, para a rua Carlos Weber, região da Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo, para uma área de 8.000 metros quadrados, que conta com 1.000 colaboradores. À ocasião é lançada uma linha completa de guitarras, baixos, amplificadores, PAs e mixers. Mirando o futuro, à época Giorgio Cohen Giannini, presidente da empresa, comprou um terreno de 240.000 metros quadrados no município paulista de Salto, bem próximo da rodovia que faz a ligação entre os municípios de Itu e Campinas. A escolha do local se dá estrategicamente pelo fácil acesso à capital paulista e por estar cercado das principais rodovias que fazem a ligação entre estados. E antes que toda a estrutura saísse da capital rumo ao interior do estado, o local era destinado à metalurgia, fabricação de cordas, corte, tratamento e secagem das madeiras. Os anos 80 trouxeram novos desafios a Giorgio Giannini. Como vender instrumentos em um país que tem paixão pela música, mas que ao mesmo tempo não a cultiva? E como se preparar para os desafios que estavam ligados às revoluções e às transformações sociais? Em entrevista concedida à Gazeta Mercantil em 1984, Giorgio disse: "É preciso estarmos preparados para uma nova época, quando mudanças econômicas e políticas levarão o ensino da música no Brasil a ser considerado com maior interesse."
A fala em questão tinha como principal objetivo dar vazão a uma meta: a difusão da música no meio familiar, na comunidade, como cultura, lazer e entretenimento. Tal percepção levou a empresa a fazer um investimento de 6% de seu faturamento para as áreas de marketing e pesquisa tecnológica, tendo como mote a difusão de ideia de que um instrumento musical leva a criança a adquirir coordenação motora e traz ao jovem um entretenimento sadio. Giorgio Giannini acreditava que o melhor veículo de promoção dos instrumentos eram as escolas de música. A afirmação foi feita com base nos índices de venda de instrumentos para países onde a música integrava a grade curricular das escolas. Aos poucos, o Brasil passou a evoluir nas questões pertinentes às práticas de marketing voltadas ao mercado musical, uma vez que os investimentos feitos em pesquisas tecnológicas eram sempre realizados, visando a melhora dos produtos e o avanço constante nas formas de chegar ao produto final. Em 1984, aconteceu em São Paulo a primeira Feira Nacional de Brinquedos e Instrumentos Musicais, a ABRIM, que tinha como promessa a criação de um novo canal para a venda de instrumentos, uma vez que o evento era focado exclusivamente em compradores, que vinham de todo o Brasil e também do exterior, que mais tarde, por conta de uma ramificação, passaria a ser chamada de Expo Music, feira a qual a Giannini participa desde sua primeira edição. As exportações seguiam em crescente. Desde seu início em 1961, os canais se multiplicavam e consolidavam o nome da Giannini no mercado externo. Países como Estados Unidos, França, Itália e Alemanha já contavam com os instrumentos e acessórios da Giannini. E em mercados como o francês e italiano, a aceitação era maior, pois os ritmos brasileiros eram mais aceitos nesses locais. O marketing voltado a este mercado atuava com a nomeação de distribuidores que teriam exclusividade na distribuição da marca, uma vez que a empresa já contava com 23 anos de divulgação ininterrupta. Já as ações voltadas ao marketing no mercado, os acontecimentos da década de 80 ainda contemplavam o lançamento da linha de eletrônicos, com a fabricação de órgãos de uso doméstico e teclados. O órgão Poem 3 foi o pioneiro e em toda a América Latina, na utilização de microprocessadores com tecnologia MOS-LSI e softwares exclusivos, acompanhamentos exclusivos que simulavam perfeitamente o acompanhamento de uma orquestra e eram indicados para profissionais, iniciantes e para igrejas. Acompanhavam este grande lançamento o órgão eletrônico Toccata 49, que além de portátil contava com uma amplificação própria e era altamente indicado para iniciantes e pessoas que já tinham algum conhecimento. Até hoje, a família Giannini cultiva os ensinamentos do seu patriarca. Tanto é que toda a sua produção e importação atual de instrumentos alia a eficiente técnica artesanal de Tranquilo ao que há de mais moderno em tecnologia industrial. É com essa filosofia que a Giannini do século XXI trabalha. Todos os produtos passam por um rígido controle de qualidade e já saem das fábricas impregnados com a credibilidade e os cuidados que fazem a fama da marca desde 1900. E claro, contam com o que a família Giannini tem de mais sagrado: sua assinatura. Então, pessoal, o vídeo já ficou um pouco grande e eu vou ter que dividir ele em duas partes. Enquanto isso, coloque nos comentários aí o que vocês acharam do vídeo. Se vocês têm um Tranquilo Giannini, qual a história deles com vocês? Eu quero saber um pouquinho. Conta pra mim nos comentários. E não deixe de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar com os amigos, beleza? Isso me ajuda demais. Então é isso aí. Let's ride!